Eduardo, Domo, meu querido, minha querida Kohai, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo, onde o tópico, o assunto de hoje são os spoilers de Boku no Hero Academia e seu capítulo mais recente, o capítulo de número 307. Foi spoilers bacanas, eu vou falar alguns deles, mas vocês já sabem que o capítulo realmente, o contexto, tudo apresentado, é só quando for lançado oficialmente pra gente conversar. Até lá é falar de alguns spoilers, alguns vazamentos, algumas cenas e um pouco da minha impressão. Porém, vocês sabem que com contexto realmente detalhado é só quando lança o capítulo, que é história para outro vídeo. Esse vídeo é falar só de primeira mão alguns acontecimentos e suspeitas, especulações que a gente pode ter. Então eu já conto com o seu like, com o seu compartilhamento, porque o assunto desses spoilers é falar do muscular aparecendo e sendo freguês do Midoriya novamente. Sério, meus queridos, a gente vai ver o Midoriya chegando no final do capítulo, gerando expectativa pro próximo capítulo, ou seja, esse capítulo nem vai ser lá essas coisas, porque aparentemente o Midoriya só vai chegar no final, vai interligar com o acontecimento do capítulo 306, o que dá a entender que o muscular é aquele vilão gigantão que o Midoriya falou no 306 na última página, e acontece que o Midoriya também só vai chegar na última página novamente, porém tem o intuito que ele apareça para salvar quem foi ferido pelo muscular. Então é interessante porque a gente vai ver que vai ser um capítulo focado em outros personagens relevantes que já apareceram na obra de My Hero, porém a chegada do nosso querido Prota realmente é só no capítulo 308 ou na última cena do 307. Então eu já digo que não dá pra ter expectativa tão alta. Expectativa a gente vai ter pro 308. Esse capítulo a gente vai ver algumas coisas, talvez de como tá o mundo, especulações se confirmando sobre o que eu falei no vídeo do 306. Então já é essa impressão que a gente tem que ter um pouco sobre esse capítulo. Mas vamos logo para os spoilers, a impressão, o ponto que devemos prestar atenção. Começando esse vídeo, eu acho que tem uma coisa muito bacana que eu devo conversar com vocês também antes de entrar nos spoilers. Ocorre que na Shonen Jump sempre tem os comentários dos autores, e acontece que é algo semanal, digamos que é publicado o capítulo, o autor diz o seu comentário sobre algo típico, algo banal, qualquer coisa, digamos que algo do seu dia a dia, por exemplo. E acontece que o autor, o Kohei Sensei, ele diz no comentário dele que ele assistiu a franquia Evangelho com a autora de Jujutsu Kaisen. É interessante porque aparentemente ele disse que ele gostou muito, ele amou, e é interessante ele frisar que ele assistiu com a autora da Shonen Jump de Jujutsu Kaisen, ou seja, realmente mostra algo que a gente já sabe, que os autores têm uma boa relação. Digo isso porque o Tabata Sensei, autor de Black Clover, tem uma relação muito amistosa com diversos autores, e acontece que a gente vê que o Kohei Sensei tem uma ligação bastante meio que afetuosa, digamos que de amigos com a autora de Jujutsu, ao ponto que eles assistiram juntos a franquia Evangelion. Então, diante disso, é legal, eu acho que é algo que pra quem é fã realmente de Boku no Hero, gosta desse tipo de curiosidade. E tendo falado disso, ainda tem outro ponto importante, que eu acho que é melhor você ver esse vídeo até o final, que envolve o filme de Boku no Hero. Então fique ligado. Mas agora, vamos aos spoilers. Começando a linha de spoilers, que vai ser de uma maneira bem rápida, não vai ser igual a semana anterior. Eu acho que os spoilers não são tão relevantes assim, mas vamos logo a fatos notáveis e interessantes. Praticamente, se você se recorda do arco da licença provisória, você vai se lembrar de alguns personagens peculiares, não é mesmo? Então, acontece que tem outras escolas de prestígio de certa maneira e renomadas como a UA. Podem não ser as mais conceituadas como era a UA, mas acontece que tem outras muito boas. Então você deve se recordar de um personagem peculiar, o nosso querido Shirokon, não é mesmo? Então, acontece que ele que vai ser aparentemente a estrela desse capítulo. E diante disso, a gente vê que ele vai ter um encontro com o muscular, ele vai lutar com o muscular, só que ocorre que o muscular vai triturar ele, praticamente ele vai ficar entre a vida e a morte. E nesse momento em diante, o Midoriya Shonen surge com a máscara dele, salvando esse garoto. A partir disso, aparentemente o muscular reconhece que é o Midoriya, e a gente vê que o capítulo se conclui porque vai ser um embate entre o Midoriya falando algo, o muscular reconhecendo a voz, e gerando expectativas para o próximo, que vai ser, digamos, o embate muscular versus Midoriya Shonen 2.0. Eu diria que agora, para complementar o vídeo, temos que ir a uma informação que eu havia esquecido e tenho que falar para vocês, que é sobre o terceiro filme da franquia de Boku no Hero. É interessante por conta de que o filme que é supervisionado pelo Kohei Sensei, ou seja, algo que ele deu o seu olhar, ele fez suas críticas, ele monitorou o processo, é interessante ser ressaltado porque praticamente eu acreditava que seria uma parte canon do mangá, e aparentemente pode ser uma parte canon meio original que pode se passar na agência do Endeavor, conforme foi mostrado pela imagem. Eu acredito que quando realmente for o lançamento oficial, digamos que a data pelas redes sociais, a gente poderá ver um PV ou mais acessos a informações novas.
Até lá é só um vazamento, é só um spoiler que a gente vai ter que esperar o final de semana, sábado ou no máximo o domingo para eles anunciarem. Mas é interessante porque no dia 6 de agosto já estará nos cinemas do Japão o terceiro filme de Boku no Hero Academia. Acredito que a partir disso, quando tiver mais informações, eu venho aqui conversar com vocês, mas acredito que era esse o ponto importante que eu tinha que deixar frisado, que também é uma informação que eu já deveria falar com você, que foi em torno dos vazamentos, e isso é uma parte importante, que é mais um filme da Jump sendo feito, e agora com Boku no Hero Academia. Sem dúvidas, um spoiler raso, vago, mas formoso. Afinal, mostrando Shindo sendo salvo por Midoriya Shonen novamente, será o embate onde veremos o 2.0 de Muscular vs Deku. É interessante por conta de que no arco da licença provisória, o Shindo já é um personagem legal. E eu acho que os personagens de Boku no Hero, eles são muito diversos e podem ser muito bem explorados, ao modo que a gente viu o Shindo surgindo novamente. Então é interessante porque devemos lembrar que Boku no Hero teve um mini time skip que já tinha mostrado que o Midori e companhia tinha se tornado segundo anistas. A partir desse momento, já dizem que o Shindo provavelmente deve ser um terceiro anista, se ele já era do segundo ano quando o Midoriya era do primeiro ano. É interessante porque tem muita coisa, ainda o time skip tá algo muito vago, muito raso, a gente não sabe se abriu do mesmo ano dos acontecimentos, se só se passou semanas, ou se abriu já do próximo ano e o pessoal da UA já tá no terceiro ano e já faz um ano que o Midoriya saiu da UA. Pode acontecer isso também. Então é interessante porque a gente vê praticamente que a cidade tá um caos. A gente vai ter mais das questões da evacuação, algo que eu falei no vídeo anterior, se você se recorda, provavelmente tem pessoas que não querem sair de seus lares, a partir desse momento terá heróis que devem ajudar nisso, provavelmente colocar os estudantes ajudando essas pessoas, esses civis, saindo, digamos que de áreas mais perigosas, é um ponto a ser elogiado, porque assim os cidadãos não vão querer meio que prejudicar, porque apenas são aspirantes a heróis, pessoas que querem se tornar heróis, então digamos que não é como se um herói já oficial fosse chegar e tentasse tirar a pessoa, então é um ponto a ser bem relevante, que eu quero ver muito o contexto dessa cena, porém é interessante, porque tem muitos vilões perigosos, e a gente vê que o Muscular é um desses. A partir desse momento, a gente vai ver o Midoriya surgindo, e vai ser um embate aonde vai gerar expectativa. Então, eu acho que vai ser muito interessante porque vai mostrar mais do sistema atual de Boku no Hero Academia, mais do medo, da imposição, digamos que da população, como a gente vai ver mais de personagens que faz tempo que a gente não relembrava, como Shindo e o pessoal de outras escolas. Então, é interessante porque possivelmente, só a especulação, pode ser que foque mais na antiga Big Tree. Digo isso focado no Togata Senpai, na Nejiri e no nosso querido Sun Eater. Pode ser que ocorra isso, eu não estou comprovando com 100% de garantia, mas eu acho que é algo muito mais fácil porque são alunos que estão recém se tornando heróis realmente profissionais, então seria relevante de colocá-los nesse período, mas ainda é desconhecido. O que a gente tem meio que como chance realmente garantida é realmente ter expectativas para uma grande luta que vai ocorrer do Midoriya surgindo, salvando a pessoa e já falando uma frase para gerar expectativas contra o Muscular, e a gente vendo um 2.0 da segunda, terceira temporada ocorrer possivelmente na sexta, sétima temporada, só que agora no período atual do mangá. Então, acho que é isso, expectativas colocadas, a gente vai ver mais da One for All Zone, a gente vai ver os poderes, as limitações do Midoriya agora. Pode ser que talvez ele já arranque os 70%, pode ser que vejamos individualidades novas, então é expectativa colocada para o capítulo quando for lançado, como para o próximo. Mas você já sabe, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. Com novas informações, a gente vem aqui conversar, a gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata!